Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Oi, oi, oi. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo. Tudo bem? Que bom. Mais um dia, né, de evangelho. Mais uma semana que passou. E o tempo voando. A nossa sensação de tempo, né? Boa noite. Vocês estão ouvindo a música e vocês estão ouvindo o que eu tô falando de uma forma clara. Se tiver alto o som, me avisa, gente, eu baixo, tá? Eu não tenho muita noção aqui do volume. Pegando a água de vocês. Lembrando, tá bom, o som, lembrando que é individual, tá? Cada um com a sua necessidade, som bom. Cada um com a sua necessidade, cada um vai receber o remedinho espiritual que precisa, viu? Tá um pouquinho alto, Cá? Vou baixar. Ver se melhorou. E então é isso. Então pegando água para vocês, para a família de vocês, pro pet de vocês, nada, tá? Pro gatinho, pro cachorrinho, pro passarinho, pode pegar. Aliás, hoje as minhas duas estão aqui comigo. A Moana tá aqui na cadeirinha do lado, a Celina tá aqui no meu colo. Celina. Oi, meu amor. Aqui não dá pra ver a orelhinha dela aqui, né, ó. Ela tá deitada, eu não vou levantar. Quer ver? Não dá pra ver a orelhinha. Ó. Vocês estão vendo aqui? Aqui, ó. Participando. Elas gostam, gente. Eu lembro que a Dani um dia me comentou, né, que a cachorrinha dela assistia todos os evangelhos, bonitinha, quietinha, deu pra ver, Grazi? E os cachorros, os bichinhos gostam, viu, gente? Porque eles sentem, né? Eles sentem muitos veem, né? Mas eles sentem, isso é certo, né? Eles sentem a presença da espiritualidade dentro da casa. A Raika, isso mesmo, Dani. Ficava quietinha, né? Ouvindo. Igual elas, então eles sentem a vibração, né? Que é aquilo que a gente fala, né, gente? Durante o nosso evangelho, tem essa espiritualidade muito boa, né? De uma vibração, de uma energia muito boa. Então, mesmo que tenham irmãozinhos perdidos, inferiores, né? Não do mal, inferiores, não tem problema nenhum. A espiritualidade está aqui para isso, para resgatar esses irmãos, né? E eles sentem isso, os bichos sentem isso demais. E aí eles curtem o evangelho. Por isso é importante colocar a água para eles, viu, gente? É muito importante, tá? Então é isso aí, sejam muito bem-vindos todos vocês, tá? Quem tá entrando agora, vamos iniciar o nosso evangelho. A espiritualidade já tá aqui pronta. Apostos, entes queridos, tá? Então é todo mundo junto e misturado. É bom demais, né? Então eu vou fazer hoje a nossa leitura, gente, não vai ser no nosso livrinho. Vai ser uma mensagem do espírito de Meimei, através do Chico Xavier, que ela deixou
pelo Chico Xavier numa reunião, né, que o Chico participava do grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba, em janeiro de 76. Ela deixou essa mensagem durante essa reunião para o Chico, através do Chico, mas para todo mundo. E é uma mensagem divina. Então eu vou ler para vocês, para a gente iniciar o Evangelho. A mensagem dela se chama Toque de Amor. Então ela fala pra gente: deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. Indubitavelmente perceberás a série dos desafios que te rodeiam. O lar, talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em tuba de aflição. Tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Então é importante a gente serenar no momento de tumulto. Ama e auxilia sem alterar-te. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão varando as trevas. Deus está agindo. Na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes, nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Somos todos filhos de Deus, todos sem exceção. A nossa essência é de Deus, a nossa essência é divina, ou seja, a nossa essência é de amor. É de amor. Mas é claro que é muito difícil quando a gente está aqui na Terra, né? Quando a gente está aqui reencarnado dentro de um corpo físico, passando por todas essas provas que ela fala, né? Pessoas desencarnando, todos os tipos de problemas que a gente passa aqui no mundo, né, gente? Mas o importante é a gente estar agindo no amor. A gente não se esquecer, como ela fala aqui, de dar o toque de amor. E Deus vai fazer o resto, né? Da gente ter essa fé que Deus está iluminando a nossa visão e que a gente possa servir. Eu sempre falo isso, né, gente? Eu peço todas as vezes quando eu levanto, quando eu acordo, que eu abro os meus olhos, eu peço para Deus para que eu possa servir e não ser servida. Porque enquanto a gente estiver servindo ao próximo, a gente está servindo a Deus. A gente está sendo útil. É essa uma das principais missões, né? Eu falo missão, mas eu nem gosto de falar missão, né? Mas é uma das nossas principais tarefas aqui na Terra. É servir ao próximo. Porque a gente vai estar servindo a Deus.
Mesmo que a gente tenha as dificuldades que não tem jeito, elas vão surgir, elas vão aparecer, né? Um lar difícil, como ela fala, amados, entes amados que desencarnam, ocorrências que se vestem de lágrimas. Mas a gente tem que ter sempre em mente que nós não somos desse mundo. A gente não pode se moldar com a terra. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Então a importância da gente manter o nosso carinho, a nossa empatia pelo próximo, mesmo que venham as tais das adversidades, né, gente, que virão, a gente pode esperar. Porém, se Deus está na frente, a gente pode passar por essas adversidades de uma forma mais branda, de uma forma mais rápida, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então vamos entrar com a nossa oração, com a nossa prece inicial, abrindo os nossos trabalhos. Vou pedir para você fechar os seus olhos, mentalizando a imagem de Jesus dentro do seu lar. A gente vai agradecer em primeiro lugar a Deus, ao nosso Pai Maior, por essa oportunidade. Agradecer a Jesus, que vem trazendo toda a sua luz, todo o seu carinho e os seus ensinamentos para a gente aqui nesse momento. Agradecer aos nossos mentores que estão junto da gente nesse momento, felizes, orgulhosos. Agradecer toda a espiritualidade presente, aos entes queridos, pedir para que essa energia, essa vibração que vem do alto, se espalhe por todo o nosso lar, por toda a nossa vizinhança, fazendo as curas necessárias, fazendo as limpezas necessárias em todos os lugares que necessitam. Agradecemos esse momento que teremos de paz, de reflexões, de meditação, com essa espiritualidade divina junto da gente. Agradecemos pelas águas que serão fluidificadas, os passes que serão ministrados, as curas que serão feitas e a limpeza dos nossos lares. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Aí hoje a gente vai ler o item 8. A gente está no capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Item 8, 9 e 10. É curto, é rapidinho. Não vades aos gentios, não vades aos gentios. Gentios eram um povo pagão, eles não eram cristãos.
Então eu vou ler uma passagem que está em Mateus, que diz: Jesus enviou seus 12, que são apóstolos, né? Os 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso está lá em Mateus. Aí Kardec comenta, né? Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se então ele disse aos seus apóstolos para não irem aos pagãos, não foi por desdenhar a sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e já esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os seus profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse, Jesus disse, né? Ide às ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no próprio centro do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Tudo certo. Jesus não abandona ninguém, Deus não abandona ninguém. É a gente que abandona eles, né? Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, quer dizer, aquelas pessoas que zombam, que não respeitam, os adversários interessados são para eles os espíritas. O que eram os gentios para os apóstolos. Então ele está fazendo uma comparação, Kardec está fazendo uma comparação, né? Aquelas pessoas que zombam do espiritismo, né? Que zombam das mensagens, seriam os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos, quer dizer, os simpatizantes, né? Entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em que se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Pessoas que pelo orgulho não querem nem conhecer, né? Não querem ouvir. E só fazendo um parênteses, né, gente? A gente vê muito isso, né? As pessoas adeptas das religiões materialistas são realmente
a minha verdade é a verdade de Deus, né? E o Espiritismo vem tirar isso, né? Vem mostrar que não existe religião, né? A gente sabe que tudo é o coração, é a atitude, independente de religião, né? É o que nos liga a Deus. E aí eu me perco. Olha que interessante o que Kardec fala, gente. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. É muito mais fácil você conversar com 10 pessoas que têm a vontade de ouvir, de aprender, né? Do que você perder tempo hoje, agora, com uma pessoa que não está pronta para ouvir. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Vocês estão entendendo a mensagem? Por que Jesus falava, não vades aos gentios? Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Você não vai jogar uma semente num terreno que não está pronto ainda. Você vai perder aquela semente. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. No tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, né, há 2000 anos, tudo estava circunscrito e localizado. Não é como hoje, né? A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem o seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais, para finalizar, gente, não é mais com as armas de guerra que são combatidos os pagãos, né? Mas com o poder da ideia. Então hoje, aqui a gente finaliza a nossa leitura. Então hoje a gente não precisa mais guerrear, né, com armas com aquela pessoa que não tem a mesma ideia que a minha. Eu vou plantando a semente, eu vou dando o exemplo,
né? Então, eu vou ler as minhas considerações, a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Então, só para a gente ter uma ideia, os gentios são aqueles que não são hebreus, né? Não eram hebreus, os que não professam a religião judaica. Só para a gente ter uma ideia, eles são estrangeiros, de um modo geral, povos pagãos, né? Eles aos poucos se converteram para uma nova religião sob a influência de Paulo de Tarso. Esses os gentios. E os samaritanos eram descendentes diretos de 2 das 12 tribos de Israel. Eles adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus. Eles eram israelitas sanguíneos, hebreus legítimos, tá? Bom, como Kardec fala, é claro que Jesus não queria excluir ninguém para receber o evangelho, né? Para receber a mensagem. Pelo contrário, Jesus sempre provou a universalidade do evangelho, que os seus ensinamentos chegariam para toda a humanidade. Como ele fala, abarcaria toda a humanidade. E os judeus já esperavam pelo Messias, né? Eles já tinham essa ideia, já tinham uma base. Eles já tinham uma lei que fazia com que os seus corações, né, já estivessem mais receptivos para essa boa nova que chegaria. Aí Jesus, como ele fala, preparou, né, organizou os apóstolos para essa missão. E ele sabia que seria difícil eles começarem essa tarefa com aqueles onde todo o trabalho teria que ser feito antes, né? Não tinha semente, não tinha nada. Seria muito mais difícil para os apóstolos e Jesus sabia disso. Era muito mais fácil porque os judeus já acreditavam num único Deus. Já é um passo dado, né? E Jesus, gente, Jesus já sabia de tudo. Jesus sempre soube de tudo, né? Jesus já sabia que o tempo dele aqui na Terra seria breve. Já sabia que ele não teria muito tempo aqui na Terra encarnado, né? Então, ele tinha que cumprir a programação, que ele já tinha o planejamento dele, né? Ele tinha que cumprir esse cronograma e, ao mesmo tempo, ele já sabia que isso não seria fácil, que ele não podia, como que a gente pode falar? Ele não podia violar consciências. Então, a mensagem dele era muito forte para ele querer colocar num povo que não ia dar certo. Então, pela caridade de Jesus, ele não poderia fazer isso, né? E ele sabia em qual terreno fértil, né, que essas sementes poderiam germinar. Porque de que ia adiantar ele jogar essas sementes no terreno infértil, né, naquele momento, sabendo que ele não tinha tempo para perder. Kardec fala entre os pagãos seria uma tarefa muito pesada. Kardec fala aqui no texto pra gente, né, que seria uma tarefa pesada por não ter base. Seria uma tarefa pesada tanto para os apóstolos como para os povos, né? Ia dar tilt, né, na cabeça dos povos. E como ele fala, eu acho que seria uma falta de caridade. Não seria Deus, não seria Jesus. Não seria Jesus.
né? Como exigir o despertar de um povo que não está preparado, né? Dizendo que é a verdade, ponto, né? Quer dizer, um povo que na época, né? Esses pagãos, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles, quando acontecia terremotos, a chuva, trovão, relâmpago, eles achavam que era a ira dos deuses. Então eles sacrificavam, né, animais, pessoas, para acalmar. Então como é que Jesus ia chegar entre esses povos querendo trazer a mensagem dele, né? Mesmo com as parábolas. Então Jesus fala pra gente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo tem o seu tempo. Ele não disse que a gente já conhecia. O tempo de Deus, gente, ele nunca é em vão. Ele nunca fica em vão, né? Ele não passa em vão. O tempo de Deus, ele passa transformando. Ele passa trazendo progresso. Não é à toa, né? É um tempo que está sendo trabalhado. A transformação, o progresso, o caminho para percorrer, como fez Jesus, né? E depois, a gente sabe, tempos depois, como ele fala, os apóstolos foram pregar, sim. Paulo de Tarso é um exemplo, né? Levando o evangelho para regiões bem distantes. Então, como a gente fala, Jesus nos conhece muito bem, né? Nós somos suas ovelhas. E ele sabia quais corações o terreno seria mais fértil. E essa lição, gente, é para nós que antes da gente ser espíritas, a gente sabe, nós somos espíritos. Né? Então essa lição é muito importante, ela é muito mais direta pra gente. Seguindo o exemplo de Jesus, né, como sempre, a gente não pode querer impor a todo custo a nossa crença no outro. Pelo amor ao próximo, a gente tem que ter a compreensão do tempo do outro. Se ele vai em outros templos, se ele se liga a Deus de uma forma diferente da nossa, né? Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que ele. Ou que ele seja melhor ou pior do que eu, né? Quer dizer que o despertar dele é diferente do meu. Né? E eu tenho certeza que nesse momento a nossa cabecinha agora tá lembrando, né? De situações que a gente tenta impor no outro, né? Não se culpa. Mas ele tá no caminho, né? Não é que ele vai despertar num outro tempo. O importante é que tá no caminho, né? Mesmo indo para outras religiões. O terreno dele tá fértil. Tá sendo trabalhado, né? Nenhuma religião que é imposta vinga, frutifica. Nenhuma. A gente sabe disso. Kardec fala para nós espíritas para a gente ter cuidado, porque o espiritismo, gente, é uma doutrina densa. A gente que está estudando isso sabe, né? O quanto a doutrina espírita é densa. Ela tem mérito, tem estudo, tem instruções que vêm do outro lado. Fala que nada vem pronto, né? A gente sabe
que o espírito não nasce com o corpo. Nada vem pronto. Tudo é trabalho, tudo é progresso. Nada termina. A gente não prega o espiritismo, não prega milagre. Não existe milagre, é mérito. Né? O espírito, ele vem, a gente sabe que ele vem, o nosso espírito vem trabalhando há milênios. Há milênios. Quanto tempo será que levou pra gente, nós que estamos aqui agora, pra gente aceitar uma ideia parecida com a que Jesus propôs? Quanto será que demorou? Quanto tempo que a espiritualidade deu para o nosso despertar espiritual? Percebe esse olhar que a gente tem que ter para o outro que ainda não está desperto? Isso a gente tem que aplicar para nós. A gente aplicando isso em nós, a gente consegue entender. Aquele pai, aquela mãe, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, né, gente? Então, a gente não pode impor a nossa religião. Um exemplo aqui, por exemplo, aqui na Terra, né? Um exemplo bem básico, né? Quando você tem um projeto no seu trabalho, né? Para quem que você vai apresentar? Para quem pode investir nele, para quem acredita nele, né? Ou você vai apresentar esse projeto para quem é contra ele? Claro que não. Aquela pessoa que fala assim, eu não quero nem ouvir. Ih, lá vem ele de novo com esse papo. Não, agora não. Você não vai apresentar o seu projeto para essa pessoa. Porque não vai dar certo, vai morrer. O projeto vai morrer. Então, é apresentar o evangelho para as pessoas certas. E veja bem, gente, e às vezes as pessoas certas hoje, elas não eram as pessoas certas há 10 anos atrás. Né? Então é o tempo. E o mais importante é plantar a semente do evangelho dentro de nós. Que é o que a gente está fazendo dentro de nós todos os dias, para que os frutos sejam vistos para fora, pela minha família, pelos meus amigos. É o exemplo. Uma das melhores e maiores caridades é o exemplo. Eu coloquei aqui, né? Se Jesus viesse aqui para a Terra agora, ele ia falar assim, ô Paula, vem cá, eu quero falar com você, né? Ou ele falaria para os apóstolos, nem começa com ela. Não, vambora, nem começa. Então é essa a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Se Jesus viesse para cá agora, ele viria? Eu tô com o meu terreno fértil para receber a mensagem? Ou ele me deixaria para depois? Né? Estamos indo para o final. Aí só para lembrar, gente, que a gente está falando dos gentios, dos samaritanos, né? Só para lembrar um pouquinho rapidamente da palavra da parábola, né? do samaritano. A gente tem um vídeo, a gente tem um evangelho sobre a parábola do samaritano, gente. Tá lá no nosso YouTube, se eu não me engano, é o vídeo 74. Evangelho só sobre a parábola do samaritano. Então a gente sabe que tem um viajante ferido que foi saqueado, ele tá lá no chão. Aí passam levitas, ele não ajuda
passa um sacerdote, também não ajuda. Aí vem o samaritano. Vem o samaritano e ajuda. Tem uma passagem que um doutor da lei pergunta para Jesus, né? Quem é o meu próximo? Primeiro a gente tem que lembrar qual é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí ele pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Né? É um judeu que pergunta. Um judeu doutor da lei, né? Então, esse judeu que queria, como a gente aprendeu aqui, né? É um judeu que queria distância de samaritano, né? Dos samaritanos e dos gentios. Aí, lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, gente, eu procurei, do Kai Bar Schutel, ele compara, né? Ele faz essa comparação da parábola do bom samaritano com a gente, no nosso dia a dia. Então ele fala que o viajante ferido, olha que interessante, o viajante ferido, saqueado, é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e da sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita, que não socorreram o ferido, são os padres das religiões que, ao invés de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos dos cultos das suas igrejas. O samaritano que parou, né, que se aproximou do viajante, do ferido, que atou as feridas, aí ele fala, deitando azeite e vinho. Esse samaritano é Jesus. O azeite é o símbolo da fé, que é o combustível que deve arder nessa lâmpada, que dá a claridade para a vida eterna, que é o quê? A mensagem de Jesus. O vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. E os 2 denários que dá ao hospedeiro, porque o samaritano, ele dá 2 denários para o hospedeiro para cuidar, né, do ferido. Então, esses 2 denários que ele dá para o hospedeiro, para o dono da hospedaria, é a caridade e a sabedoria. Para ele cuidar do doente, né? E o que ele gastasse a mais, porque provavelmente ele teria custos a mais, o hospedeiro, se resume na abnegação, nas vigílias que ele teria, né, com o doente, paciência e na dedicação. E o hospedeiro representa os que receberam os ensinos. É Jesus entregando os ensinos dele para cuidar da humanidade. Então, como eu falei, né, os hospedeiros que representam são os que recebem os ensinos de Jesus. Então é interessante, né, essa
essa parábola do bom samaritano, né? Que a gente sabe que, como a gente aprende, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há felicidade. Então, essa é a reflexão, né? Eu estou desperto para o mundo espiritual, mas eu não sou melhor por isso. Então, a nossa tarefa, gente, para a gente finalizar aqui o nosso evangelho, a nossa tarefa é levar o evangelho, é levar a mensagem de Jesus, não impondo, mas vivendo a mensagem. Exemplo, dando exemplo, vivendo pelo exemplo. E assim, a semente vai sendo depositada nos corações de cada um que passar por nós, dentro da sua casa. Eu sei que não deve ser fácil. Eu sei, eu entendo. Quem não passou por isso, né? Tá aqui no ensinamento. Jesus preparou os apóstolos, instruiu, que é o que nós estamos fazendo, gente. Nós somos os apóstolos. É devagar, é o tempo de Deus. Lembra que o tempo de Deus não passa em vão. Tenho certeza que muita gente aqui já está vendo diferença em casa. Então a semente ela vai sendo depositada, né, nos corações de cada um pelo exemplo. E não tenha dúvida, gente. Não tenha dúvida. Quando você menos esperar, você vai presenciar a transformação do outro. Aí é o momento de apresentar a doutrina, a mensagem de Jesus pelo Espiritismo com segurança para essas ovelhas, né? Então, paciência, estudo, prática, disciplina, seja um apóstolo de Jesus o tempo todo, não só dentro de casa, não só com os outros, não. O Jair fala, agir no bem só nos trará bens ainda maiores. Tudo, gente, é energia. Energia é vibração. O que eu vibro, o universo me retorna. Então, não tenha preguiça, não tenha medo. Quando a gente se propõe em levar a palavra de Deus, a gente está amparado, a gente tem suporte espiritual, a começar dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda. E mais outros irmãos que vão ajudar. Só que você tem que agir no caminho correto, no caminho de Jesus. É uma transformação diária, mas vale a pena. Vale a pena porque, como a gente sabe, são transformações morais que a gente não vai perder.
a gente pode desencarnar amanhã, mas tudo o que a gente aprendeu com o Espiritismo, a gente vai levar junto e vai reencarnar com esses aprendizados. E é o que eu sempre falo, né? A gente sempre fala isso, né? Eu procuro sempre falar aqui em casa, e para aqueles que eu posso falar, lógico, né? Muitos aqui sabem, eu sou professora, então eu trabalho com muita gente, então eu tenho que ter cuidado com quem eu falo, exatamente isso, a gente vai aprendendo, né? E ao longo do convívio com as pessoas, eu vou jogando uma sementinha, né? E exatamente isso, quando eu pisco o olho, essa pessoa está me perguntando, me fazendo perguntas sobre o Evangelho de Kardec, sobre o plano espiritual, sobre os espíritos. Aí é o momento de eu abocanhar a vítima, né? E é isso, e agir, como o Jair falou, agir no bem, porque a gente vai colher o bem. Ah, mas não vai acontecer nunca nada de ruim comigo? Vai, são as provas que a gente sabe, que a gente passa, que a gente vai passar, né? Porque é aquela velha história, né, gente? A minha vida tá assim, tá retinha, aí de repente vem uma porrada. Pra que foi essa porrada? Opa! É Deus me testando. Em qualquer campo. Na paciência, na bondade, né? Você tá mesmo? Vamos passar de nível? Então a gente sabe que a Terra é uma escola, né? Então, eu dominando uma tendência ruim que eu tenho, eu numa próxima existência, como eu estava falando, eu acabei cortando, agora me voltou. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então eu vou levar para minha próxima existência tudo que eu aprendi moralmente. As minhas virtudes viajam comigo, viajam com o meu espírito. Eu não perco. Então, é essa a importância da gente ler, estudar e o principal, viver, né? Que é o famoso praticar, viver. Principalmente, como a gente sempre fala, gente, dentro de casa. É onde estão os nossos maiores desafios. É ou não é? Né? Que não sejamos, gente, que não sejamos aquelas pessoas que usam uma máscara fora de casa, né? Pessoas maravilhosas, pessoas doces, gentis, que fazem caridade, mas quando está dentro de casa, agride verbalmente e às vezes até fisicamente, né? É arrogante, falta de respeito. É claro, gente, que existem desafios, misericórdia, que a gente acha que é perdido, né? Famílias destroçadas, que às vezes você pode falar assim para mim, poxa, Paula, mas difícil, não tem como eu não faltar com respeito com o meu marido, né? Não tem como eu não agredir o meu filho.
é a paciência. Não, tudo é um processo, né, gente? Tudo é um processo. A gente sempre fala, vigiai e orai, evangelho no lar. Pensamentos, atitudes, devagarzinho, devagarzinho, dando exemplo. Abnegação. Eu vou humilhar ele? Não, não vou. Dá um passo para trás. Não chega de plantar coisas ruins. Chega de plantar desafetos, porque é o que você vai colher lá na frente. Então lembra, antes de sermos espíritas, somos espíritos. E a gente sabe de todo esse processo de reencarnação, vida após a morte. A gente sabe que a vida não acaba com a morte do corpo, pelo contrário, ela se expande. Como eu falei lá no início, a nossa vida aqui na Terra é uma passagem muito rápida. A nossa verdadeira vida não é aqui. Os que partiram antes de nós estão esperando. Então não percamos tempo com brigas, não percamos tempo com desejos ruins ao outro, não percamos tempo com os vícios do mundo, porque a gente não é desse mundo, a gente não vai levar isso para o outro lado. A gente só vai estar acumulando coisa ruim dentro de nós, que vai atrapalhar a nossa viagem em todos os sentidos. Hoje mesmo eu conversei com os meus filhos. A mãe de um dos amigos deles desencarnou semana passada. Eu não lembro qual a idade dela, mas é mais ou menos parecida com a minha, uns 25, 30 anos. Brincadeira, óbvio. Mas eu perguntei para eles, será que essa mãe estava preparada? Lógico que ninguém está preparado, né, gente? Mas assim, será que era uma pessoa materialista que acha que morreu, acabou? Será que ela preparava o filho dela? Os filhos? Então, eu tive essa conversa rápida com eles, né? Então, a importância, gente, dessa luz do Evangelho, da gente passar principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa. E aí vai para fora, né? Porque um dia, quem tem pai e mãe vão desencarnar. Filhos, não sei, irmãos vão desencarnar. Ou a gente vai antes, né? Mas é a importância da gente estar com essa conexão, né? Com esse aprendizado de vida após a morte, de vida além túmulo, fortalecida por essa fé. Para quê? Para quando eu partir, ou para quando alguém da minha casa partir, da minha família partir, os dois lados estiverem preparados. O sofrimento vai ser menor, o luto vai ser menor e o mais importante, a comunicação vai ser mais rápida, né? Então vamos espalhar esse evangelho.
né? Que a gente sempre fala, onde você tiver oportunidade de falar da doutrina espírita, fala, planta uma sementinha. Mas se você sentir resistência, deixa quieto, vai ter a hora certa, não se preocupa. Tá bom? E aqui a gente finaliza o nosso evangelho. A gente vai fazer a nossa oração. Obrigada a vocês. Gente, é isso, a gente se fortalecendo. A caridade começa em casa, sempre, sempre, sempre. Exatamente isso, né? Então, compartilhem esse evangelho, tá? Como eu falei, a parábola do bom samaritano, a gente tem o evangelho lá no YouTube, Paula Sani Espiritismo. E mais uma semana pra gente levar essa luz para todos que precisam, né? Então vamos fechar nossos olhos. Fecha os olhos. Respira fundo. Sente essa energia. Sente essa luz sobre você. A espiritualidade já está terminando os seus trabalhos, o seu trabalho de passe, de curas, de limpeza. Mas a luz de Jesus, essa não termina e não vai embora, porque a gente não vai deixar. Essa semente de Jesus, essa semente do Evangelho, está plantada nos nossos corações e ninguém vai tirar. Nunca mais. Nunca mais. Tenhamos a certeza disso. E nós somos capazes de espalhar essa semente, que é o que a gente vai fazer com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos nossos mentores, com a ajuda de todos os bons espíritos que nos acompanham. E essa semana vai ser maravilhosa, vai ser especial para todos nós. Não deixamos de falar de Deus, não deixamos de levar os seus ensinamentos para todo mundo, começando dentro do nosso lar, com todas as nossas energias e forças que vêm de Deus, que são inesgotáveis. A gente vai vencer. Finalizamos o nosso evangelho, agradecendo a toda a espiritualidade presente por todos os trabalhos que foram feitos. Gratidão, evangelho de amor. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, gente. É isso aí. Fiquem com Deus. Não é da boca para fora. Fiquem com Deus. Que Ele esteja no seu lar. Espalhem a luz que vocês têm, que todo mundo tem. Tá bom? Uma semana iluminada para todos vocês. Uma ótima noite de sono para todo mundo. Uma semana mais uma vez iluminada, abençoada. E semana que vem a gente tá junto. Tá bom? Amo vocês.